sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, dando continuidade à série Ativos Intangíveis, será sobre os métodos de mensuração do goodwill subjetivo. Vamos ver os principais métodos de mensuração do goodwill subjetivo que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Então, não obstante a complexidade que envolve a sua definição, os problemas relacionados à sua avaliação, os inúmeros métodos de avaliação de ativos intangíveis foram criados ao longo dos anos, tendo em vista justamente mensurar o valor desse controvertido ativo. Segundo Carlsberg, os primeiros métodos de avaliação de ativos intangíveis foram criados a partir do século XIX e tinham como principal característica a avaliação baseada num lucro retido e num fator multiplicativo. Num segundo momento, surgiram os métodos residuais, especialmente aqueles designados de superlucros. Isso porque se entendia à época que a entidade somente teria ativos intangíveis caso ela tivesse um lucro extraordinário. Esse então era o entendimento da época. E daí a utilização dos superlucros como base de mensuração do goodwill. Por outro lado, os modelos mais recentes procuram avaliar os ativos intangíveis de forma residual, isto é, obtendo-se o valor econômico da empresa como um todo e posteriormente subtraindo desse valor o valor dos ativos tangíveis e identificáveis avaliados por diferentes critérios. Nós vamos ver quais são. Assim, os itens seguintes que nós vamos apresentar, eles apresentam as principais características dos principais métodos de avaliação de ativos intangíveis que foram desenvolvidos no tempo. No entanto, naturalmente, essa apresentação não pretende abarcar todos os métodos existentes, já que são aí pelo menos dezenas de anos na qual os métodos foram sendo construídos. Pegamos os mais importantes. Muito bem. Método de Lawrence-Dixie. Esse método de avaliação é considerado por estudiosos da especialidade como o mais antigo. Método de avaliação de intangíveis. Ele data de 1897 e baseia-se na aplicação de um fator multiplicador, que é esse F aqui, sobre o lucro retido corrente, que seria o que o lucro retido? O lucro líquido do exercício menos a remuneração dos administradores, que seria então o dividendo, por assim dizer. Então esse seria o lucro retido. Então o goodwill seria obtido pelo lucro retido menos I, que é uma taxa de juros aplicado ao ativo tangível, e ainda se multiplica por esse fator multiplicador. As principais limitações desse modelo são a utilização do lucro líquido como base de mensuração e não o fluxo de caixa. O modelo também não define como deve ser apurado esse fator multiplicativo para a obtenção do goodwill. Também há falta de definição como será obtida essa taxa de juros que é aplicada ao ativo tangível. E além disso, a utilização do conceito do lucro retido como um fator fixo, o que só é razoável quando a empresa está em crescimento estável. Observe, utilizar o lucro como um fator fixo tem essa limitação de que a empresa que não está estabilizada, ou seja, que está crescendo no momento atual a uma taxa maior do que a economia como um todo, esse modelo de pegar esse lucro não captura esse crescimento maior da empresa. Então não é razoável utilizar um lucro fixo quando a empresa não está estabilizada, mas somente se utiliza então quando a empresa é estável. Mas a maioria das empresas não se encontra em situação estável e, portanto, é uma grande limitação. Na sequência surgiu o método de Nova York, que data de 1898.
é praticamente idêntico ao modelo de Lawrence-Dixon, apenas com a variação de que o lucro obtido ele é feito pela média dos últimos 5 anos. Então, Lawrence-Dixon pegava o lucro atual e esse método de Nova York pega a média dos últimos 5 anos, a forma continua sendo a mesma, o lucro retido menos uma taxa de juros aplicável ao ativo tangível e multiplica por um fator multiplicador para a obtenção do goodwill. Dessa forma, então, da mesma forma que em relação ao método Lawrence-Dixon, as principais limitações desse modelo de Nova York são que usa o lucro líquido como base de mensuração ao invés do fluxo de caixa, a não definição de como deve ser apurado esse fator multiplicativo para o goodwill, falta de definição de como será obtida essa taxa de juros a ser aplicado sobre o imobilizado e a utilização, de novo, do lucro como um fator fixo, e que a gente sabe que somente é razoável para a empresa em crescimento estável. Mais adiante, em 1904, foi criado então o primeiro método residual por William Hatfield. Isso é, o primeiro método de avaliação de intangíveis a utilizar a metodologia do valor presente para obter o valor da empresa como um todo e por dedução dos ativos tangíveis se encontram os ativos intangíveis. Em razão disso, então, esse método Hatfield é considerado o precursor dos atualmente utilizados e representou, então, um grande avanço à época. Nesse método, o goodwill obtido, então, pelo lucro líquido menos a remuneração dos administradores, então pelo lucro retido, trazido a valor presente descontado a uma taxa de capitalização dos lucros, J, menos o total do ativo tangível. As principais limitações do método Hatfield são as de que ele utiliza o lucro líquido como base de mensuração ao invés do fluxo de caixa. A falta de definição de como deve ser calculada a taxa de desconto, denominada taxa de capitalização de lucros. A não definição de qual será o critério de avaliação em relação aos ativos tangíveis. E a utilização de lucro retido, novamente como um fator fixo, o que somente é razoável, como já vimos, para empresas com crescimento estável. Então, a maioria dos modelos iniciais pressupõe que a empresa estivesse com crescimento estabilizado. Já em 1914 surgiu o método valor atual dos superlucros, que o maior defensor foi Percy DeLake, que no bojo do seu processo de avaliação considerou, além da taxa de desconto, o decréscimo gradativo desses lucros, o que é razoável à medida que os concorrentes ingressam no mercado, reduzindo a lucratividade. Então, o goodwill obtido pelo método do valor atual dos superlucros é o seguinte: eu pego o somatório, então, desse lucro retido menos essa minha taxa de juros aplicado ao ativo imobilizado tangível, do tempo 1 até o limite do tempo K, que não está aparecendo aqui, que é o limite de duração dos superlucros, e trago o valor presente descontando uma taxa R, que é a taxa de desconto atribuída então a esses superlucros, né? Durante então o período de tempo dos superlucros. As principais limitações desse modelo do valor atual de superlucros são as seguintes: utiliza o lucro líquido como base de mensuração ao invés do fluxo de caixa. Não define como deve ser calculada a taxa de desconto atribuída aos superlucros. Falta de definição do critério de avaliação que vai ser usada em relação aos ativos tangíveis. Não definição de como será calculada a taxa de juros aplicável ao imobilizado. E a utilização do conceito de lucro retido como um fator fixo, que a gente já sabe, somente é razoável para uma empresa estabilizada. Mais adiante surgiu então o método de custo de reposição ou custo corrente. É um dos métodos mais utilizados na avaliação de intangíveis e é visto como uma aproximação do valor econômico e possui a vantagem de avaliar os tangíveis pelo método do custo corrente. Então, no método de custo de reposição, o goodwill obtido pelo somatório de T1 até mais N, esse N então está aqui,
do lucro líquido no momento T, trazido a valor presente e descontado a uma taxa J, que é o custo de oportunidade de um investimento de igual risco, elevado na duração desse lucro. E aí, por diferença, eu tiro o valor do patrimônio líquido a custos correntes. As principais limitações do método de custo de reposição ou custo corrente são que ele utiliza o lucro como base de mensuração ao invés do fluxo de caixa. A falta de definição de como deve ser calculado o custo de oportunidade do investimento de igual risco. E a consideração de um lucro líquido como fator fixo que somente é razoável se a empresa está num crescimento estável. E além disso, embora esse modelo tenha a virtude de deduzir os ativos tangíveis, o faz por intermédio do custo corrente, quando o ideal seria o custo corrente corrigido. Na sequência, vou apresentar o método do valor econômico. Trata-se de um método de avaliação ideal de ativos em geral. Não é tão bem adaptado a empresas, mas para ativos em geral é muito bom. Entretanto, de difícil implementação. Observem, o valor de um ativo, o valor econômico de um ativo, vai ser então o seu valor residual, trazido ao valor presente descontado ao custo de oportunidade do empreendimento de igual risco, elevado no período T, né, que é justamente o tempo, mais o somatório do tempo 1 até N, que esse N estaria aqui, que seria o horizonte de tempo, pegando-se então o resultado econômico produzido por esse ativo, trazendo-se a valor presente também pelo custo de oportunidade do empreendimento de igual risco. Seria dessa forma então que se encontraria então o valor econômico do ativo. As principais limitações desse método do valor econômico são as seguintes. O modelo utiliza o resultado econômico como base de mensuração ao invés do fluxo de caixa. Não apresenta como é calculado esse custo de oportunidade do empreendimento de igual risco e considera o resultado econômico produzido pelo ativo como sendo um fator fixo, o que só é razoável para empresas com crescimento estável. Então, embora seja bastante útil para encontrar o valor econômico de um ativo, para encontrar o valor do goodwill, que é intangível, já passa a ter alguma dificuldade, muitas limitações. Ele é útil para avaliar ativos que estejam produzindo receita no período corrente, mas ele não contempla ativos intangíveis e tangíveis que não estejam produzindo receitas atualmente. É útil para se avaliar tangíveis individualmente, mas não para avaliar os intangíveis, já que esses normalmente não possuem valor residual apreciável. E também nem sempre estão produzindo resultado econômico no período corrente, a exemplo de patentes. Na sequência, vendido por Eudícibus, vem o método do valor de realização. Esse método, o goodwill subjetivo, é expresso pelo valor líquido de realização, ou seja, pela diferença entre o lucro projetado para períodos futuros, menos o valor do custo de oportunidade do investimento com risco zero, dividido pela taxa de retorno desejado, ou custo de capital, representando o montante máximo que pode ser realizado pela venda desse ativo em curto prazo, mas não tão curto ao ponto de se caracterizar como uma venda forçada, e nem tão longo ao ponto de permitir a liquidação da empresa ou do ativo pelo uso. Então esse é o método defendido então por Eudícibus em 97. Nesse método de valor de realização, então o goodwill é obtido pelo somatório do tempo 1 até M do lucro, vamos pegar então aqui o lucro projetado para o período I, menos a nossa taxa de retorno do investimento de risco zero, multiplicado então pelo patrimônio líquido a valores de realização no período zero. E tudo isso a valor presente descontado a uma taxa de retorno desejada. Né? É dessa forma. Então as principais limitações
do modelo de valor de realização são a utilização de montante líquido, lucro menos o custo de realização, com base de mensuração ao invés do fluxo de caixa, o que somente é razoável para uma entidade em descontinuidade, né? Custo de realização, valor de realização é para empresas em descontinuidade e não em continuidade. O método de valor de realização ele não define como deve ser calculada a taxa de retorno desejada. Considera ainda o lucro como sendo um fator fixo, o que somente é razoável quando a empresa se encontra então numa estável, né? Um crescimento estável. Utiliza o patrimônio líquido a valor de realização, o que é razoável para empresas em descontinuidade e não em continuidade. É útil para avaliar ativos que estejam produzindo receita no período corrente, mas não contempla ativos intangíveis e tangíveis que não estejam produzindo receitas atualmente. Então essas são as limitações do método do valor de realização. Posteriormente, Eliseu Martins, na sua tese de doutoramento, lá na USP, ele propôs o método de excesso de valor econômico sobre o valor corrente. Então, nesse método, o excesso de valor econômico sobre o valor corrente é obtido pela diferença entre o valor do ativo avaliado a valor econômico e o valor do ativo tangível avaliado a valor corrente. Vamos ver aqui. Então, esse excesso de valor econômico sobre o valor corrente é obtido pelo somatório. Eu pego o valor residual do ativo, trago o valor presente descontado ao custo de oportunidade do empreendimento de igual risco, que é como a gente viu lá no modelo econômico, mais o somatório do excesso do nosso resultado econômico produzido pelo ativo, também trazido a valor presente pelo descontado ao custo de oportunidade do empreendimento de igual risco, do período 1 até o N, que estaria aqui, que é o horizonte de tempo. Ou seja, essa primeira parte aqui da fórmula do excesso de valor econômico sobre valor corrente é justamente o modelo de valor econômico do ativo. Então, Eliseu Martins acrescentou que para encontrar então esse excesso de valor eu devo abater do valor econômico os ativos avaliados a custo corrente. Dessa forma, então, encontraria o goodwill ou o denominado por ele excesso de valor econômico sobre o corrente. Possui então a virtude de possibilitar a obtenção do valor dos intangíveis a partir do valor econômico da entidade, deduzindo do custo corrente dos tangíveis. Todavia, não define como deve ser obtido o valor econômico do ativo. Não apresenta como é calculado esse custo de oportunidade do empreendimento de igual risco. Considera o resultado econômico produzido pelo ativo como sendo um fator fixo, o que só é razoável para empresas estáveis. Então, o modelo é bem adaptado para empresas estáveis, né? Com crescimento estável. É útil para avaliar ativos que estejam produzindo receita no período corrente, mas não vai capturar o valor de ativos intangíveis que não estejam produzindo receita atualmente. Então essas seriam então as principais limitações do modelo. Finalmente, aqui o último modelo que eu vou apresentar para vocês é o modelo por mim desenvolvido em 2005 na minha tese de doutoramento em economia na URGS, na qual então eu propus um modelo residual para avaliação de ativos intangíveis, na qual o valor do ativo intangível vai ser obtido pelo somatório dos fluxos de caixa de um período de alto crescimento e mais um período de crescimento estável, para justamente abarcar tanto as empresas que estão crescendo a uma taxa diferente da economia, ou seja, estão fora da estabilização, quanto aquelas que estão na estabilização. Além disso, no modelo foi incorporado o valor dos ativos intangíveis que não estão produzindo receitas atualmente, calculados pelo modelo de precificação de opções de Black-Scholes. E finalmente
se desconta para obter então o valor dos intangíveis, os ativos tangíveis, a custo corrente. Esse modelo será melhor desenvolvido na aula que vem. Na aula que vem, então, vou apresentar para vocês de maneira completa então esse modelo por mim criado de avaliação de ativos intangíveis. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.